Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém, irmãos? Mesmo assentados, nós vamos orar, tá bom? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos mais uma vez pedir a direção do Senhor para essa mensagem de agora. Fala aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia, tanto para a transmissão da Tua Palavra, como para um bom entendimento da mesma, e que nós possamos crescer a cada dia mais e mais como igreja, nos relacionando bem uns com os outros, e assim glorificando o Teu nome através das nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você já com certeza ouviu que a igreja é a família de Deus. Todos nós fazemos parte dessa família, todos nós que um dia entregamos a vida para Jesus, somos selados com o Espírito Santo do Senhor, nós passamos a fazer parte da igreja, que é a família do Senhor. E a essência da família, de toda a família, irmãos, não só da família de Deus, que é a igreja, é o relacionamento. Bom relacionamento, uma boa família. Maus relacionamentos, a gente vai trazer conflitos e diversas dificuldades, né? Então, a essência da família é o relacionamento entre os irmãos. Por isso que o salmista, no Salmo 133, versículo 1, ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, viver unido é viver em comunhão com o Pai e viver em comunhão com os irmãos. O teólogo chamado de Charles Swindoll, ele afirma que uma família forte possui 6 qualidades principais. É comprometida com a família, gasta tempo juntos, tem boa comunicação, expressa apreciação uns pelos outros, tem compromisso espiritual e é capaz de resolver os problemas nas crises. E essas palavras podem ser resumidas em 2 palavras: comunhão e mutualidade. Comunhão e mutualidade. E nós podemos, queridos, aplicar estas mesmas qualidades para uma igreja forte, pois a igreja é uma família das famílias, né? A igreja é uma família das famílias. Uma igreja que não desenvolve essas qualidades, comunhão e mutualidade cristã, vive uma crise de comunhão. E eu quero, para nós, irmãos, pensar um pouco nessa manhã, como que a igreja pode resolver essa crise de comunhão, como a igreja pode, consequentemente, ser uma família. E eu espero que essa mensagem possa falar contigo grandemente, que você aceite a palavra de Deus como autoridade máxima para a sua vida. A palavra de Deus precisa ser a autoridade máxima para a vida da igreja. Então eu quero hoje, em especial, refletir com vocês sobre a comunhão e a mutualidade cristã. Primeiro, a gente vai olhar o conceito bíblico, irmãos, de comunhão, e depois a gente vai olhar para a mutualidade cristã. Então, o conceito bíblico de comunhão, a palavra comunhão é a tradução da palavra grega, que com certeza você já ouviu essa palavra por aí, koinonia. E essa palavra koinonia, ela significa ser parceiro, ser companheiro, ser participante de algo, como, por exemplo, participante de um relacionamento. Esse termo koinonia trata-se de uma palavra tipicamente paulina. Quem usa essas palavras, ou essa palavra várias vezes na Bíblia, aliás, 13 vezes nos seus escritos, é o apóstolo Paulo. Então Paulo, quando fala de comunhão, ele fala dessa expressão koinonia. Alguém chamado de Lowell Bailey, ele resume comunhão da seguinte forma: comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus uns com os outros, em virtude de serem unidos a Jesus Cristo.
Quem estabeleceu essa relação foi o Espírito Santo, que habita em todo cristão, unido a Cristo e a todos os que são de Cristo. Essa relação se expressa de diversas maneiras, entre as quais estão compartilhar recursos, cooperar na obra do Evangelho, manter a unidade e o amor entre os cristãos. Uma boa definição de comunhão, irmãos, né? E quando a gente pensa em comunhão cristã, ela tem algumas características principais. A comunhão cristã possui características que nós precisamos saber aqui e internalizar para nós essas características se quisermos viver uma comunhão cristã que agrade a Deus. Em primeiro lugar, a comunhão cristã, ela é uma comunhão espiritual ou a dedicação de um tempo para orar, estudar a Bíblia, adorar e partir o pão. Atos 2:42 é um versículo muito conhecido que diz que lá na igreja de Jerusalém, os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, naquilo que Jesus ensinou, quando nós perseveramos na comunhão entre nós, partimos o pão, uma expressão acerca da Santa Ceia, e perseveramos juntos na oração, isso indica que nós estamos vivendo uma comunhão que é espiritual, pois estamos dedicando tempo para práticas piedosas. Uma segunda característica da comunhão cristã é que a comunhão cristã tem a ver com compartilhar necessidades. Tem a ver com compartilhar necessidades materiais uns com os outros. Da onde a gente tira isso? Atos 2:45, e diz assim que eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, ou segundo a necessidade de cada um. Terceira característica, irmãos, da comunhão cristã é que quando nós dizemos que vivemos em comunhão, nós cooperamos com a obra missionária. Filipenses 1:5 diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipenses, irmãos, é a igreja a qual Paulo se refere, dizendo que ela foi a única que compartilhou com ele o seu sustento, que supriu para o apóstolo a sua necessidade missionária. Olha lá o que ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E em quarto lugar, ou a quarta característica da comunhão cristã, é que a comunhão cristã tem a ver com união e unidade quanto aos salvos e propósitos espirituais. Atos 2:46, e perseveravam unânimes, quando, irmãos? Todos os dias, no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então, essas são as 4 características da comunhão cristã: comunhão espiritual, dedicação de um tempo para orar, estudar a Bíblia, adorar e partir o pão, compartilhar necessidades materiais com os outros, cooperação na obra missionária, união e unidade. Então, quando nós pensamos em comunhão cristã, essas características precisam estar presentes. Agora, mutualidade cristã. Talvez essa palavra, mutualidade, não seja muito bem conhecida. A gente ouve mais falar de comunhão, né? Mas de mutualidade, talvez a gente ouça pouco, né? Mas o que tem a ver mutualidade cristã? O que significa? A palavra mutualidade, em primeiro lugar, você precisa entender que ela não aparece na Bíblia. A gente escuta, nós falamos dela, mas ela não aparece na Bíblia diretamente. Mas indiretamente, irmãos, aparece. Mas na língua portuguesa, ela é usada para descrever o dever que cada crente tem de um para com o outro, enquanto membro da família. Então, quando nós vivemos mutualidade, nós estamos juntos de uma maneira mútua, suprindo as necessidades uns dos outros. Agora, qual que é a expressão bíblica que mais chega perto dessa ideia de mutualidade? Romanos 12:5
diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Conquanto muitos, somos um só corpo. Então, junto, mutualidade tem a ver com junção, estarmos juntos, suprindo as necessidades uns dos outros. Mais uma vez, o teólogo Lowell Bailey, ele se refere à mutualidade como o termo que tem a ver com expressões recíprocas. Essa ideia de reciprocidade é aquilo que nós fazemos uns para os outros. Ou aquelas frases do Novo Testamento, onde aparecem as palavras uns aos outros, e que descrevem situações em que o cristão faz algo pelo cristão B, e o cristão B, por sua vez, se dispõe a fazer a mesma coisa por outro irmão, ou pelo cristão A. As expressões recíprocas no Novo Testamento, nós podemos chamá-las de mandamentos recíprocos. Então, Deus nos manda a agirmos uns para com os outros, de maneira recíproca. Enquanto você faz algo para mim, eu faço algo para você, e você automaticamente, pela sua reciprocidade, age em prol de outro irmão. Por isso que nós podemos chamar de mandamentos recíprocos. Indicam a nossa obrigação mútua e as nossas oportunidades de expressar a vida em comum, a nossa mutualidade. E quando nós falamos, irmãos, de mandamentos recíprocos, aquilo que a gente deve fazer de uns para com os outros, não indicam apenas o que devo fazer, mas também o que não devo fazer. Você já pensou nisso? O que nós, na nossa comunhão, na nossa mutualidade cristã, de maneira recíproca, temos que fazer para o irmão, e o que também não devemos fazer, né? Isso para quê? Para que a comunhão e a unidade da família de Deus, que é a igreja, seja perseverada como corpo de Cristo. Na palavra de Deus, irmãos, nós achamos 36 mandamentos mútuos, ou mandamentos recíprocos, e eu quero aqui nessa manhã, eu vou citá-los, tá bom, irmãos? Eu não vou falar de cada um deles. Talvez em outras mensagens dá para a gente abordar cada um desses mandamentos recíprocos aqui, tá bom? Mas existem 36, e eu quero citar 25 mandamentos nessa manhã. Prestem atenção. Primeiro deles: amem-se uns aos outros. Percebam, irmãos, que todos eles estão no imperativo, como uma ordem, como um mandamento, tá bom? Então, aceitem-se uns aos outros. Saúdem-se uns aos outros. Cuidai um dos outros. Sujeitem uns aos outros. Suportem uns aos outros. Não tenham inveja uns dos outros. Deixem de julgar uns aos outros. Não se queixem, ou não queixem uns dos outros. Não falem mal uns dos outros. Próximo. Não mordam. É interessante essa palavra, né, irmãos? Não mordam e devorem uns aos outros. Não provoquem uns aos outros. Não mintam uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Edifiquem-se uns aos outros. Ensinem uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Aconselhem uns aos outros. E cantem uns para os outros. Sirvam uns aos outros, levem as cargas uns dos outros, hospedem uns aos outros, sejam bondosos uns para com os outros, orem uns pelos outros. Fácil? Sim ou não, irmãos? Mas é possível, tá bom? Se está na palavra de Deus, ainda que não seja fácil, é possível nós praticarmos cada um desses mandamentos. Sabe qual que é a minha intenção, irmãos? Quando eu tiver a oportunidade de trazer a palavra nos domingos pela manhã, falar com os irmãos sobre cada um desses mandamentos recíprocos. Estudar sobre cada um deles, porque eles
nos ajudam a viver em comunhão e preservarmos a mutualidade da igreja. Por quê? Porque a mutualidade, irmãos, essa reciprocidade entre uns para com os outros, é a base do ministério da igreja. Mutualidade é a base do ministério da igreja. A igreja manifesta a sua comunhão com Deus através da mutualidade entre os irmãos. Por meio da mutualidade é que nós crescemos, é que nós nos fazemos igreja, é que nós mostramos para o mundo que fazemos parte de uma mesma família e que servimos ao mesmo Pai. Então, a mutualidade é a vida e o coração do ministério da igreja. Agora, qual que é a base da igreja? Se a mutualidade é a base do ministério da igreja, qual que é a base da igreja toda? Qual que é a base da igreja toda? Paulo diz em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A base da igreja é Jesus Cristo, amém, irmãos? A base da igreja é Jesus Cristo, não é Pedro, é Jesus Cristo, tá bom? E a mutualidade é a base do ministério da igreja. Então, quando o Espírito de Deus nos faz nascer de novo, é pela união com Cristo que nós recebemos a vida de Deus. E automaticamente, quando nós recebemos a Jesus, nós somos colocados na igreja por meio da união com Cristo, e isso se chama batismo no corpo, que é a igreja. Quando nós cremos em Jesus, irmãos, nós somos automaticamente batizados, selados com o Espírito Santo da promessa, e automaticamente o Espírito Santo nos pega e nos joga para dentro do corpo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E para que Ele faz isso, irmãos? Para que nós o adoremos verdadeiramente como seu povo e vivamos em comunhão e de uma forma mútua. Todos aqueles mandamentos, irmãos, que eu citei aqui, nessa manhã para os irmãos, nós podemos ver todos eles sendo cumpridos literalmente na pessoa de Jesus. E se Jesus é o cabeça da igreja, isso significa que Ele é aquele que manda, que Ele é o maioral. E se Ele cumpriu esses mandamentos recíprocos, deixou a ordem para nós cumprirmos, o que resta para nós fazermos como igreja, irmãos? Agirmos de forma mútua, sermos recíprocos uns para com os outros. Diz Paulo em 1 Coríntios 12, de 12 a 13, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Olha que interessante, irmãos. Nós somos muitos membros, fazemos parte da igreja, mas somos um só corpo. Não existe vários corpos. Nós somos um só corpo. Um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Todos nós temos bebido de um mesmo Espírito, para agirmos de forma que Jesus mandou que hajamos. Por mais que seja difícil, às vezes, você preservar a comunhão e agir de maneira recíproca, é necessário, irmãos, para que a igreja sobreviva. A igreja sobrevive de bons relacionamentos. Tá, pastor, mas é difícil. O que eu faço? Jesus é o supremo pastor, irmãos, das nossas almas. Pedro diz que, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Cristo é o supremo pastor. Toda dificuldade que nós temos, toda luta que nós enfrentamos para viver uma vida de comunhão, de reciprocidade, de mutualidade, nós precisamos recorrer a Ele. Ele é o nosso maior exemplo. Sabe, irmãos, que o maior poder que nós temos,
as maiores capacitações que virão para as nossas vidas espirituais, elas estão na cruz do Calvário. Sabe que ir para a cruz, ir para Jesus, é algo que deve acontecer nas nossas vidas todos os dias. Nós precisamos constantemente, irmãos, clamar a Cristo, para que nós deixemos muitas vezes, nossa soberba de lado, a nossa individualidade de lado, e que Ele nos ajude a nos amarmos uns aos outros, a vivermos de maneira recíproca e preservarmos a união na igreja que é dele. A igreja é dele. Portanto, como igreja, nós devemos viver da forma que Ele deseja que nós vivamos. Então, queridos, uma coisa que é necessário nós combatermos, é a crise de comunhão em nossas vidas. Uma ovelha desgarrada é presa fácil para lobo, né? E uma igreja dividida é presa fácil para que Satanás atue. Mas quando nós estamos juntos, vivendo em comunhão, vivendo em mutualidade, nós nos reforçamos. As ovelhas, quando estão juntas, elas unem forças contra os ataques dos predadores. Por isso que a comunhão e a mutualidade é muito importante, irmãos, para as nossas vidas. Viva essa comunhão, seja recíproco um com o outro, seja mútuo, aproveite dessa bênção de Deus, que é a comunhão da igreja, irmãos. Por isso que Deus nos colocou nesse corpo, para termos comunhão uns com os outros, para preservarmos a vida uns dos outros, para assim adorarmos e servirmos o Senhor Jesus. Então, qual que é a cura para combater a crise, ou melhor, o remédio para combater a crise de comunhão em nossas vidas? É justamente praticar aquilo que nós chamamos de mutualidade cristã. Todos os irmãos devem estar envolvidos em servir uns aos outros. Amém, irmãos? Se envolva nisso, em servir uns aos outros. Todos participando de modo feliz e eficiente da igreja e dos seus ministérios. Não é uma obrigação, é algo que deve ser feito com felicidade. Participarmos dos cultos, participarmos da IBD, participarmos do culto internacional, participarmos dos ministérios que a igreja proporciona para nós. E aí, irmãos, a atração de uma igreja está também na maneira como os irmãos se relacionam. É tão bom quando alguém chega aqui na igreja e diz assim: pastor, o que chamou a atenção na igreja é a comunhão que vocês têm. Algo que eu não vi em outros lugares, eu estou vendo aqui. Essa comunhão, esse apego, esse pessoal junto, isso atrai pessoas, irmãos. Corpo dividido, sem comunhão, não atrai ninguém, mas corpo junto, vivendo mutuamente, de maneira recíproca, atrai pessoas, serve como um imã. Então, dos 25 mandamentos que foram lidos, e aí talvez você lembre de alguns, né? Volta aí, irmão Paulo, por favor. Volta no primeiro slide, eu não vou ler de novo. Esse aí é o primeiro, irmão? Então, dê uma olhada rapidinho nesse slide aí, irmãos. Pode passar para o outro, irmão Paulo. Ok. Acho que eu coloquei 5 mandamentos recíprocos em cada slide. Dá uma olhada nesse agora. Ok, acho que esse aí é o último, né? Agora. Ok. Qual desses mandamentos recíprocos aí, irmãos, que foram lidos e que você está observando agora, é um problema na sua vida? Qual deles você tem dificuldade de praticar? Você falar para mim, pastor, todos, aí eu falo, você tem um problemaço. Aí você tem que ir para a cruz do Calvário mesmo, lá se ajoelhar, para praticar tudo isso. Qual deles é um problema na sua vida? Eu tenho um problema em servir, tenho um problema em hospedar, enfim. O que você tem que fazer? Cuida disso, irmãos. Como você cuida de uma doença, de um problema, cuida disso. Cuida disso. E qual é a forma de você cuidar disso? Clamando a Jesus.
indo ao Calvário, pedindo que Ele te ajude, te capacite, e abrindo mão, às vezes, do nosso orgulho, soberba, daquilo que nos impede de agir dessa forma. Então, cuide disso, irmãos, cuide disso. E seja uma bênção na vida da sua igreja, na vida da sua família. Deixe Deus, neste momento, agir na sua vida. A igreja é a família de Deus, e a essência da família é o relacionamento. O salmista disse: ó, quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Comunhão é koinonia, que significa ser parceiro, companheiro e muito mais. E essa palavra mutualidade, que não aparece na Bíblia, mas tem as suas derivações, tem a ver com estarmos juntos e colocarmos em prática esses mandamentos recíprocos. Que Deus abençoe a sua vida.